Muito bem, vamos lá, estamos no Daf Gimel Amud Bet. Hoje a gente tem um Daf um pouquinho mais comprido, talvez, mas Bezerra Hashem. Vamos lá. A gente viu quatro explicações, recapitulando rapidinho, a gente viu quatro explicações para Mishnah, de por que, de acordo com Beit Shammai, o ovo que nasce no Yom Tov é proibido. Um motivo era por causa de Mukse, um motivo era por causa de Achaná, preparação de Yom Tov para Shabbat, e dois motivos eram decretos de Rabanan, ou por causa de sucos, espremidos de frutas, ou por causa de frutas que caíram da árvore. Meitive, pergunta Gemara para todas essas explicações. Está escrito na Braita o seguinte: אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, הם מטלטלים אותה לא לכסות בה את הכלי ולא לסמוך בקרי המיטה. Tanto um ovo que nasceu no Shabat quanto um ovo que nasceu no Yom Tov, ele é mukse, e é proibido movimentar ele. Não posso usar esse ovo nem para nenhum tipo de utilidade. Eu não posso usar ele para cobrir um potinho, por exemplo. Você tem um potinho que não tem tampa, às vezes eles colocavam um ovo para tampar, e não posso usar ele para apoiar o pé da cama, certo? Esse ovo é completamente murcho, você não posso movimentar ele. Aval kofé aleita kli b'shishot shaver. Mas eu posso pegar um kli, posso pegar um balde, uma bacia ou algo do tipo, colocar em cima do ovo para evitar com que alguém pise e acabe quebrando o ovo, certo? Embora eu não possa mexer o ovo em si, eu posso movimentar outro utensílio para proteger o ovo. Essa é uma discussão entre Rabi Nehemia e outros Tanaim com relação ao Shabbat, não vem ao nosso caso. De qualquer jeito, eu posso movimentar alguma coisa para proteger o ovo. Os feiká assurá. Está escrito que esse ovo, se for safek, se for duvidoso, e a priori é um ovo que eu tenho dúvida se nasceu no Shabat ou não nasceu no Shabat, eu tenho dúvida se nasceu no Yom Tov ou não nasceu no Yom Tov, na dúvida, esse ovo é proibido, vou ter que esperar acabar o Shabat para comer. Vem mitarvá be'elef, e se esse ovo se misturou com outros ovos, caiu lá no meio de 1000 ovos, kula masurot, todos os ovos estão proibidos. Geralmente a gente tem uma regra que diz que existe bitul, certo? Existe anulação de um perante muitos, às vezes é bitul berov, é um com maioria, às vezes é bitul beshishim, e etc. Tem algumas opções, 100, 200, depende do tipo da proibição, mas de qualquer jeito aparece aqui nessa braita, que se esse ovo se misturou com outros ovos, ele não se anula de jeito nenhum, mesmo que seja com outros 1000 ovos. É isso que está escrito na braita. E aí fala agora o seguinte, olha, Bishlema, a priori eu consigo entender Leraba, de acordo com o Raba que falou de Amar Mishum Achaná, Raba falou que a proibição desse ovo que nasceu no Shabbat Yom Tov é por causa de Achaná, porque ele foi preparado no dia anterior, e quando cai Shabbat e Yom Tov juntos, um depois do outro, o ovo que nasce no Yom Tov, no domingo, ficou pronto no Shabbat, é uma proibição da Torá. De acordo com o Raba, existe uma proibição da Torá de preparar coisas do Shabbat para o Yom Tov. Então, esse ovo que eu estou na dúvida se ele nasceu no Yom Tov ou não, digamos que ele nasceu, por exemplo, na mudança do Shabbat para o Yom Tov. Então, eu não sei se ele nasceu no comecinho do Shabbat, desculpa, se ele nasceu no comecinho do Yom Tov, então ele ficou pronto no Shabbat, ou se ele nasceu no finzinho do Shabbat, ele ficou pronto no dia anterior. Então, de acordo com o Raba, que a minha dúvida é uma dúvida ligada a uma proibição da Torá, aves feika deoraita, vechos feika deoraita lechumra. Então, eu tenho um safek e um din deoraita, e um din da Torá, e quando eu tenho dúvida com relação a uma alachá ligada a um din, a uma lei, a uma regra da Torá, eu vou lechumra, eu tendo a leachmid, a rigorar. Por isso, esse ovo que nasceu, que eu tenho dúvida se ele nasceu no Shabbat ou no Yom Tov, é uma dúvida ligada a uma proibição da Torá. Por isso, na dúvida, eu rigoro e proíbo. Mas de acordo com Rav Yosef e Rav Yitzhak, por que esse ovo é proibido? Esse ovo é proibido por quê? Por causa de um decreto de Rabanan. Então, quando eu tenho dúvida com relação a um decreto de Rabanan, a regra me diz, Sfeika de Rabanan, e Vechos Sfeika de Rabanan, lekula. A priori, eu tenho aqui um safek, eu tenho uma dúvida com relação a um din de Rabanan, se a gzerá é válida nesse caso ou não, porque eu não sei se o ovo nasceu no Shabbat ou no Yom Tov ou não, e a regra é que isso é de Rabanan lekula, uma dúvida de um din de Rabanan, eu vou leaquel, eu vou liberar. Então, porque esse ovo, na dúvida, é proibido. Então, a priori, parece dessa braita que o motivo de Raba é o motivo verdadeiro. Por isso, já que é uma dúvida ligada a Haná, a preparação, que é um din de oraita, na dúvida eu vou rigorar. Mas de acordo com as explicações de Rav Yosef e Rav Yitzhak, que é uma proibição de Rabanan, não deveria ser proibido, na dúvida. Certo? Então, como eles vão explicar essa braita? Responde a Gemara, só para explicar um pouquinho a ideia que tem por aqui, a gente viu uma Mishnah e aqui a gente tem uma Braita.
certo? Isso daqui é da primeira época do que a gente tem na Mishnah e Gemara. A Mishnah e a Braita foram escritas entre anos 0 e 200, mais ou menos. São sábios dos anos 0 e 200, foram escritos mais ou menos nos anos 200, e depois a gente tem a Gemara. A Gemara é posterior à Mishnah, é uma época diferente. E a regra diz que os Amoraim, aqueles que viviam na época da Gemara, não podem discordar dos Tanaim, não podem discordar das opiniões que aparecem na época da Mishnah. Então, se a gente tem uma Braita, que é um complemento da Mishnah, e a única forma de explicar essa Braita é de acordo com a explicação de Rabba, que é um Amorá, que viveu na época da Gemara, então as explicações de Rav Yosef e Rav Yitzhak, que falaram que o motivo da Mishnah que houve proibido é por um decreto de Rabanan, se isso não cabe na Braita também, se esse pensamento não consegue explicar a Braita também, se essa explicação não consegue explicar a Braita também, a explicação cai. Então, se eles não conseguirem se explicar com relação a essa Braita, a explicação deles aparentemente está errada. Responde a Gemara, Seifa, o fim da Braita, é verdade que a Braita começou falando sobre um ovo que nasceu no Shabat em Yom Tov, o que eu posso, o que eu não posso fazer com ele. Mas o fim da Braita, explica a Gemara, é outro assunto. Atan lesfeik trefá. O fim da Braita, ou seja, a Braita começou o din é que eu não posso movimentar esse ovo que nasceu nem no Shabbat nem no Yom Tov, mas eu posso pegar um clipe para cobrir ele. Ponto. Os feiká surá, esse caso está escrito que um ovo de dúvida é proibido, não é a dúvida do primeiro caso, não é uma dúvida se nasceu no Shabbat ou no Yom Tov, é bihal outro tipo de dúvida. É dúvida que é um ovo que nasceu de uma galinha, que eu não sei se a galinha é trefá ou não. Galinha trefá é uma galinha que ela não vai conseguir viver mais um ano, ela é considerada trefá, ela é proibida de ser comida, mesmo que faz nela shritá, a carne é proibida, então a galinha por si só é uma galinha proibida, e o ovo que sai dela também fica proibido. Agora, se eu tenho dúvida com relação à galinha, eu não sei se a galinha é trefá ou não é trefá, o ovo na dúvida é proibido. Por quê? Porque tarefa é uma proibição da Torá, e na dúvida é proibido, ou seja, o fim da Braita trata de outro assunto. Por isso, Rav Yosef e Rav Yitzhak vão falar, o começo da Braita estava falando sobre a Gzerá de Mashkim Shezavu, dos líquidos que saíram da fruta, ou a Gzerá de Perota Noshrim, frutas que caíram da árvore. O fim da Braita que está falando dos feiká, será que na dúvida é proibida? É outro assunto. É o assunto de um ovo que nasceu de uma galinha que tem dúvida se ela está trefá ou não, por isso é proibido. Pergunta Gmará. E aí, se for assim, se a Braita mudou de assunto, ei, Maceifa, vamos ver a continuação da Braita. Na continuação da Braita está escrito o seguinte, Nitavá be'elef kula masurot. Está escrito que se esse ovo se misturou com outros ovos, ele é proibido. Ou seja, de acordo com o Rav Yitzhak e Rav Yosef, o que está tratando? Um ovo que nasceu de uma galinha que tem dúvida se ele é trefá ou não, o ovo na dúvida é proibido, e se misturou com outros, mesmo que tenha se misturado entre 1000 ovos, está tudo proibido. Por quê? Se a Braita inteira, do começo ao fim, está tratando de um ovo que eu estou na dúvida se nasceu no Shabat ou durante as semanas, nasceu no Yom Tov ou no Chol, eu entendo o motivo de que ele não se anula perante 1000. Por quê? Tem uma regra que diz, embora geralmente a gente tenha anulação, Bitul Beshishim, por exemplo, é o mais famoso, quando cai em algo que tem 60 vezes mais ele, está liberado. Essa regra funciona de forma geral, mas dentro dessa regra a gente tem um outro detalhe que diz o seguinte, Davar sheyesh lo materim afilu be'elef lo batim. Algo que com o tempo vai se tornar permitido, ele não se anula mesmo em 1000. Ou seja, se caiu um pedacinho de frango no leite, nunca frango com leite vai ser permitido. Então, se tem 60 vezes mais leite do que frango, está liberado. Mas, no caso do nosso ovo, que era um ovo que era proibido porque ele nasceu no Yom Tov, que se misturou com 1000 ovos que nasceram durante a semana, 1000 ovos normais, tá bom que nesse momento agora é proibido, mas se eu esperar acabar Yom Tov, esse ovo se torna permitido. O novo ovo que nasceu no Yom Tov, eu não posso comer ele no próprio Yom Tov, mas no dia seguinte eu posso. Então, é uma coisa que se eu esperar alguns minutos, algumas horas, um dia, vai estar liberado. Então, não tem por que usar a anulação agora, nesse momento, se eu posso esperar e ser liberado sem problema nenhum. Então, se está se tratando de um ovo, pergunta Gmará, se está tratando de um ovo que eu tenho dúvida quando ele nasceu,
nasceu no Shabat ou nasceu no Yom Tov, então tá bom, espera algumas horas e tudo está liberado, por isso ele não se anula perante 1000. Ela ia Martzfeik trefar, mas se você está me dizendo que o fim da Braita mudou de assunto, foi para o assunto de um ovo que nasceu de uma galinha que tem dúvida se ela é trefar ou xerá, então nesse caso, Davar Shen Lo Matirimi, o ovo de uma galinha que é trefar nunca vai ser liberado, ele é proibido para sempre, já que ele é proibido para sempre, ele deveria ser anulado perante os 1000. Então, se você quer explicar que a Braita mudou de assunto e por isso os feikassur, porque está tratando de um ovo de uma galinha que é dúvida se é trefar ou não, isso me explica o motivo de por que na dúvida eu proíbo, mas não explica a minha continuação, porque na continuação ele não tem anulação mesmo perante 1000, certo? Então a explicação a priori caiu. Verritei, mas se você quiser dizer Beitzá Hashuvá Velo Batla, se você quiser dizer que a Beitzá houve um din especial. É verdade que quando cai um pedacinho de carne no leite, ele se anula. Quando cai gotas de leite numa panela de carne, se anula quando tem 6 centavos. Mas ovo, por ser um produto por si só, por ser algo importante nunca se anula, mesmo com 1000. Ou seja, está se tratando de um ovo que é dúvida se ele é tarefa ou não. E por isso, na dúvida, eu proíbo porque é uma proibição de oraita. E isso que esse ovo não se anula mesmo perante 1000, é porque a beitzá é considerada uma hal hashub, uma comida importante que não se anula. A anulação é só válida para coisas que realmente deixam de ter importância. Misturou umas gotinhas de leite que caíram na sopa de frango. Essas gotinhas de leite não valem nada, não são importantes por si só. Então elas se anulam. Mas coisas importantes não se anulam. Então, se você quiser dizer que esse é o motivo, o ovo não se anula porque ele é importante, Aniha, isso daqui só vai ser bom de acordo com a opinião. A gente vai ver que tem discussão agora entre Rabi Yochanan, Rabi Shimon e Lakish, como definir algo importante. O ovo só entra na definição de algo importante de acordo com uma opinião, mas de acordo com a outra opinião, o ovo não entra na definição de algo importante, e aí, consequentemente, volta a nossa pergunta, por que o ovo não se anula em 1000? Se é um ovo que nasceu no Yom Tov, por que ele não se anula em 1000? Certo? Mas vamos primeiro ver essas duas opiniões, depois a gente vai voltar para a pergunta. Então, se você quiser dizer que o ovo é importante, ele não se anula em 1000, Aniha lemande amar, isso vai de acordo com a explicação que todo tipo de comida que é vendido por número, ou seja, eu estou te vendendo 15 ovos, Limanot, que ele é contado 1 a 1, ele não se anula, certo? Por ser contado 1 a 1, cada um é valioso, ele não se anula mesmo perante 1000. Mais comidas são vendidas por quilo, por exemplo, sim se anulam, porque não tem um valor específico para cada uma, você vende por volume. Ela le manda mar et shedar kol limanot shanino, maikalemeimar, porém tem uma opinião de Rabi Yochanan, que vai aparecer na continuação, que ele não fala kol shedar kol limanot, todo tipo de alimento que é vendido por números não se anula. Ele tem a linguagem para ele na Mishnah, que a gente vai aparecer na continuação, é et shedarko limanot shanino. Os alimentos específicos que se contam eles, que a gente vai ver que tem alguns específicos, eles não se anulam mesmo em 1000, mas ovo não está incluso nisso. Aonde a gente encontra essa discussão? Então, agora vai trazer toda a discussão e depois a gente volta para a pergunta original. Michael Meimar, como você vai explicar? Está ensinando a Mishnah o seguinte: alguém que ele tem Havilei Teitan, um tipo de kitniot, que existe uma proibição de plantar do lado do vinhedo certos tipos de legumes e kitniot. Grãos, principalmente. Se eu planto do lado de um vinhedo grãos, uma proximidade específica, tem discussão na Mishnah exatamente quanto, mas digamos que eu plantei ali do lado do vinhedo grãos, esse vinhedo e os grãos ficam proibidos. Isso é chamado Kileia Kerem, é como se eu tivesse misturado duas espécies, o vinho com os grãos, e fica tudo proibido. Então fala para a Mishnah o seguinte: alguém que tinha um saquinho de tiltan é um tipo de kitniot, que é proibido, e daleco, tem que ser queimado. Então se eu tinha um feixe desse tiltan, vamos imaginar trigo, certo? Eu tinha um feixe de trigo que foi plantado ali do lado do vinhedo, tem que queimar, está proibido, não pode ser comido. Se esse meu feixe se misturou com outro, com um grupo de feixes, e caiu um desses grupos de feixes em um terceiro grupo, em mais um grupo de feixes, tudo tem que ser queimado de Rabi Meir. De acordo com Rabi Meir, um feixe de tiltan ou de trigo, se a gente imaginar mais fácil,
proibido, ele proíbe qualquer mistura, ele nunca está permitido, ele não tem bitula, ele não se anula, ele está sempre proibido. Vechachamim omrim, yalu bechad matayim. E Chachamim falam que não. Chachamim falam que, olha, se eu tiver 200 vezes ele, tá mevutal, tá anulado. Com relação a quilaim, embora geralmente com relação a carne e leite a gente tem a quantidade de 1:60, com relação a quilaim é 1:200. Com relação a trumá é 1:100, com relação a quilaim é 1:200. Então o Ramim fala, olha, se eu tiver 200 vezes o volume de trigo liberado, kasher, com relação a esse trigo proibido, tá tudo liberado. She'er Rabi Meir Omer, que Rabi Meir costumava falar, de acordo com o Rabi Meir, tudo que é vendido contado, proíbe. Então, de acordo com o Rabi Meir, um feixe de trigo, que eu vendo feixes, eu vendo 10 feixes, 15 feixes, proíbe qualquer coisa. E Chachamim falam, não, só tem 6 tipos de alimentos que são importantes o suficiente para não se anularem perante outras misturas. Só 6, não qualquer coisa. Rameir fala qualquer coisa, qualquer alimento que é contado, ele não se anula, e Ramim fala, não, só 6. Rabi Akiva Omer Shiva, Rabi Akiva falam que são 7. Ramim falam 6, Rabi Akiva falam 7. Quais são esses 6 ou 7? Quais são esses alimentos importantes que não se anulam perante uma mistura? E se eles são proibidos, eles proíbem a mistura também. Veloem, egozei perech, egozim, nozes de um lugar chamado perech, verimonei badan, rimonim de uma região chamada badan, que eles eram especiais, bechaviot tumot, barris fechados. Se eu tenho um barril fechado de um vinho que é proibido, se misturou com outros barris, está tudo proibido. Bechalfei tradin, é um tipo de espinafre. Bekilchi akruv, é um negócio à base do cru, do repolho. O dlat ivanit é um tipo especial de abóbora. Tudo isso, se esse alimento é proibido e se misturou com outros, não se anula. Rabi Akiva fala que, olha, o pão de um balabait, o pão de alguém que fez em casa, é um pão importante, ele investe nisso, ele faz bem feito, isso não se anula perante outros. Então, se eu tenho um pão de balabait que é proibido por algum motivo, por exemplo, ele usou um trigo proibido para fazer esse pão, se ele se misturou com outros 1000 pães, ele não se anula. Araúl e Orlá. Orlá, Araúl e Quileia, Kerem foram trazidos aqui tipos diferentes de alimentos. Alguns são válidos para ele a proibição de Orlá, é a proibição de comer a fruta nos 3 primeiros anos da árvore, e alguns é ligado a Quileia, Kerem, é a mistura entre vinho e outro alimento. De qualquer jeito, a gente encontra aqui a opinião de Rabi Meir, que todos os alimentos que são contados um a um, vendidos por número, nunca se anulam. De acordo com o Rabanan e Rabi Akiva, não, tem alimentos específicos que são definidos como importantes. Beit Marala, e sobre essa discussão entre Rabi Meir e Ramim foi dito o seguinte, Rabi Yochanan amar et shedar kol lemanot shaninu. Rabi Shimon ben Lakish amar kol shedar kol lemanot shaninu. Rabi Yochanan e Lakish discutiram se para Rabi Meir realmente todos os alimentos que são contados são proibidos ou só alguns específicos. E de acordo com Rabi Shimon ben Lakish, kol shedar kol lemanot shaninu. Todo alimento que é vendido por número, um a um, não se anula. E aí completa a Gemara pergunta, completa a Gemara e pergunta o seguinte, olha, de acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, eu entendo que o ovo é considerado importante o suficiente para não se anular perante outros alimentos. Por isso, se eu tenho um ovo que eu tenho dúvida se ele veio de uma galinha trefá ou não, esse ovo está proibido, ele proíbe qualquer tarovet, qualquer mistura. Mas para Rabi Yochanan, não. De acordo com a linguagem de Rabi Yochanan, não é todo alimento que é contado. São alguns específicos, não mais do que os 6 ou 7 de Chachamim, mas não é qualquer coisa. Então, de acordo com Rabi Yochanan, a priori, esse ovo deveria se anular perante 1000. Se o motivo que o ovo é proibido é porque ele é safek trefá, porque talvez ele veio de um animal taref, então ele deveria ser proibido, mas na hora que se mistura com 1000, ele deveria ser liberado. Então, volta a nossa pergunta. De acordo com a explicação de Rabba, que o motivo é por achaná, é por preparação de Shabbat para Yom Tov, então um ovo que tem dúvidas nasceu no Shabbat ou Yom Tov, ele é proibido, e se ele se misturou com 1000, ele continua sendo proibido. Por quê? Porque amanhã vai estar liberado. Então, para que liberar agora, através de anulação, vamos deixar para amanhã. Ela, de acordo com a opinião de Rav Yitzhak e Rav Yosef, que um ovo que eu tenho dúvida se ele nasceu no Shabbat ou no Yom Tov, ele está liberado.
E a Braita que proibiu o ovo está mudando de assunto e falou que é um ovo que nasceu de uma galinha que é sfek trefá, que eu tenho dúvida se ela é trefá ou não, por isso o ovo é proibido, mas por que quando ele se mistura com mil, ele não se anula? A priori, um ovo de sfek trefá que se misturou com mil, deveria se anular na maioria. E mesmo que você fale que talvez esse ovo é importante, esse ovo não é importante o suficiente, de acordo com o Rabi Yohanan, para não ter anulação, certo? Então, volta a pergunta, por como Ravitza aqui e Rav Yossi vão explicar essa braita. Estou vendo que a gente já está se prolongando aqui, a Gemara vai trazer outra explicação para entender essa braita, que é um pouquinho mais longa, então a gente vai parar aqui por aqui, um pouquinho antes de acabar o Amundo, mas a nossa pergunta ficou, de acordo com Ravitza aqui e Rav Yossi, que eles falaram que a proibição do ovo é uma gzerá de Rabanan. Então, consequentemente, eles tiveram que explicar essa braita aqui em cima, que está escrito que, na dúvida, o ovo é proibido, e se misturou com mil, todos os ovos são proibidos, teve que mudar de assunto, é o ovo que nasceu de uma trefá. Agora, se é um ovo que nasceu de um animal taref, por isso ele é proibido, ele deveria se anular perante outros ovos. Então, tem que entender como Ravitz e Rav Yossi vão explicar essa braita. Na continuação, Rav Papa vai trazer uma explicação, como entender essa braita de acordo com essa opinião. Bezrat Hashem, a gente continua a semana que vem. Shkoyach.